Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edila Leal e hoje vamos estudar língua portuguesa. Olha que legal, não é? Vamos estudar as variedades linguísticas. Vocês ainda lembram o que significa variedades linguísticas? Não lembra mais? Então vamos tentar relembrar? Vamos lá comigo? Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos, um pequeno conceito, o que significa variedades linguísticas. Olha o que diz aqui na tela. Imagine, crianças, que essa tela é o nosso quadro de aula, tá certo? Pegue o caderninho de vocês e, comece a copiar e preste atenção aqui, tá bom? Vamos lá. O Brasil é um país grande e diverso. E ele tem como língua oficial, o nosso português. E como toda língua apresenta variações, o que chamamos de... Olha o que nós chamamos de variedades linguísticas. Aqui ao lado eu ilustrei um mapa do Brasil, olha só. Aqui eu tenho pessoas de várias regiões do nosso Brasil, né? Logo, isso significa dizer que toda essa região, acontece a nossa variedades linguísticas. Ah, professora, tudo bem, variedades linguísticas, mas como assim? O que significa de fato isso? Vamos avançar, vamos acompanhar aqui, acompanha aqui nessa próxima tela. Vamos trabalhar um pouquinho dessas características, crianças, para que vocês possam entender melhor como que se dá essas características do nosso assunto de hoje, variações linguísticas. Olha o que diz aqui, você pode anotar no seu caderno essas observações. As características dos falantes, onde nasceram e moram. Como assim? Olha que interessante. Pode ser pela idade, pode ser pela profissão, pode ser também pela sua escolaridade, entre outros contextos de comunicação. Olha que interessante, gente. Essa comunicação aqui, ela exige uma linguagem mais formal ou até mesmo informal. Ah, professora, agora eu fiquei um pouco confuso. Não fique, não. Vou explicar para você. Quando nós falamos de variedades linguísticas, eu preciso sinalizar para vocês aqui, a linguagem formal e a informal. Porque nessas variações, crianças, eu posso falar da maneira que eu quiser, não é? Com meus amigos, com meus alunos, com o papai, com a mamãe, enfim. Eu estou ali com meus amigos, eu falo da maneira que eu achar interessante. Eu posso conversar sobre um assunto que não vai atrapalhar na minha comunicação. Agora, lembre de uma coisa. Quando o meu amigo, por exemplo, eu vou me comunicar com um amigo que eu tenho lá no outro estado. Vamos dar um exemplo? Bahia. Ok. Outro, uma criança que mora aqui na região norte, Manaus, Amazonas. Essa linguagem, essa variação de linguagem, ela se dá a partir do momento que eu me comunico, que acontece a minha troca do vocabulário, porém de maneiras diferentes. Quer um exemplo bem mais claro? Olha só, se de repente aquele meu amiguinho que é lá da região nordeste, ele fala assim para você, oxente, meu amigo, como vai? Tudo bem? Não é? Quer dizer, ele usou a palavra oxente. Você entendeu o que é oxente? Claro que você entendeu, não é? Ele quis dizer, olá, gente. Oi, gente, não é? Aí, de repente, o outro colega fala assim, aí, valeu? Beleza, meu irmão, não é? É uma variação linguística também. Faz o mesmo sentido para o outro? Faz, sabe por quê? O que ele quis dizer? Oi, meu amigo, tudo bem com você? Como vai? Vocês entenderam, gente? Como é que se dá essa variação linguística? É muito simples, é muito fácil. Você analisa a linguagem de uma pessoa que está lá na região nordeste, a outra da região norte, a outra da região sul. Mas o que vale diante disso tudo é a comunicação. Olha que interessante, olha aqui, vamos avançar mais um pouquinho, eu quero que vocês percebam aqui, Há palavras ou expressões que determinados grupos usam para se expressar, não é? Claro,
Quando você tem as suas amizades, você logo forma os seus grupos, né? Tem aquele grupo de pessoas que fala de uma maneira mais formal. Como assim essa maneira mais formal, professora? Ele usa bem os conectivos, né? As expressões, o vocabulário mais apurado, dentro da norma culta mesmo da língua portuguesa. Essa pessoa se preocupa em falar muito bem. Porém, eu tenho aquele meu grupo, né, que eu falo de maneira mais informal, não é? Que é essa linguagem mais, digamos assim, mais livre, mais solta, mais dinâmica, não é? Vamos usar esse termo. Aqui, ó, vocês podem anotar no caderno, diz assim, ó, há palavras ou expressões que determinados grupos usam para se expressar. Elas são chamadas de quê? De gírias, ó. Quem nunca usou uma gíria, né, no seu vocabulário? Eu acho que todo mundo. Não tem como você não usar uma gíria, não é? Claro, não toda gíria, assim, é legal, mas tem certas palavras que a gente usa por uma questão mesmo de reduzir palavras, né? De diminuir aquela palavrinha ali. Então, olha só, a gíria, ela é uma expressão, não é verdade? Claro que é uma expressão. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, vou sinalizar aqui para vocês, ó, a expressão dar no pé, né? Ah, eu tô ali conversando com meu amigo e digo, opa, vou dar no pé, né? O que ele quis dizer? Ele está indo embora. Ele já vai, já deu, né, o horário dele. Agora, se fosse aqui na região norte, né, aquele amigo está ali conversando comigo, ele fala assim, olha, já tenho que ir embora. Como é que ele fala, gente? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Se quiser, até pode anotar no caderno. Mas quando você quer que seu amigo se afaste, né, você usando aquela variação linguística ali, o que você diz para ele? Vaza, não é assim? Né? Pega o beco, não é isso, gente? Então, o que quer dizer esse vaza? Pega o beco. Na nossa linguagem padrão, né, na norma culta mesmo da língua portuguesa, você está dizendo, olha, pode ir embora, né? Siga seu caminho, pode ir, não é? Então a gente tem que ter sempre essa preocupação. Eu posso usar gírias? Posso. Eu posso usar aquelas variações, né, da língua? Também posso, mas eu não posso esquecer, não é? De sempre consultar ali o meu dicionário para procurar o que significa aquela palavrinha lá, não é? Porque ela vai fazer muito sentido lá na frente para você, sabia? Na parte escrita. A gente vai aprofundar melhor isso aí. Então, olha só, ainda voltando aqui para a tela, na linguagem informal é comum o uso de gírias. Contudo, se estiver fora do seu contexto de uso, as gírias podem ter outros significados, olha só, né? Então, isso quer dizer o quê, crianças? Que eu não posso usar gírias em todo momento ou em qualquer lugar. Não, geralmente a gente usa, né, essas palavrinhas de gírias aí naquele contexto mais, né, de afinidade entre amigos, entre colegas, né, aquele ambiente mais familiar. Mas não é muito recomendado, tá bom? Então vamos para cá, para a próxima tela. Vocês estão anotando tudo no caderno? Olha lá, hein? Daqui a pouco nós vamos praticar isso aí. Olha só. Dependendo da situação, se ela é mais formal ou informal, a língua é utilizada de maneira diferente. Foi o que eu expliquei agorinha para vocês. Devemos estar atentos à forma adequada de nos comunicar em cada o quê? Situação. Como assim, professora? Explique melhor isso aqui. Como em cada situação? Foi o que eu falei anteriormente. Você precisa escolher as melhores palavras para falar, não tenha dúvida disso. Não é porque você é criança que você já usa, né, aquelas gírias, aquela linguagem mais informal, que você vai usar também em qualquer ambiente. Não, negativo. Você vai ver que situação você se encontra, o contexto que você está ali, né, inserido, para você trabalhar essa questão dessa comunicação. Então, nós devemos ter esse cuidado, tá bom, crianças? Se preocupar sempre em falar de maneira correta, tudo bem? Então vamos aqui mais uma vez para o quadro. Imagine que esse quadro aqui é a nossa lousa, o nosso quadro, né, da sala de aula. Então prestem atenção aqui, ó. Vamos fechar essa primeira parte aqui das variações linguísticas. Então, olha só, sobretudo a língua varia dependendo do contexto. Já expliquei para vocês isso aqui. Depende de onde eu esteja, o grupo que eu estou inserido, as pessoas que estão ali comigo,
eu vou poder, né, dar essa dinâmica na minha linguagem. Agora, essa é uma linguagem mais, né? Aqui eu tenho uma linguagem formal, que é essa que eu falei para vocês, para ter o cuidado, né, de sempre se esforçar um pouquinho para buscar a melhor fala, a melhor linguagem, usar o melhor vocabulário. Porque hoje vocês já utilizam dessa linguagem aqui, ó, da informal, que é essa que eu falei para vocês, por isso as variações linguísticas, né? O que vale aí é a comunicação. Diante disso tudo, se você se fez comunicar, se o outro entendeu o que você está dizendo, tá ótimo. Houve uma comunicação. E nas variações linguísticas, o que vale realmente é isso, tá bom? É você se comunicar. Então, ó, eu quero avançar um pouquinho aqui, crianças, com vocês, que já está tudo sinalizado aí, ó, e dizer para vocês que a variação linguística, né, ela é um fenômeno, sim. E ela tem como característica, né, a nossa língua, foi o que eu disse para vocês lá no início. A língua portuguesa é a nossa língua materna. Mas diante disso tudo, existem essas variações. Não posso esquecer que em cada lugar do Brasil existe uma forma diferente de falar, embora que seja muitas vezes a mesma coisa, mas faladas de maneiras diferentes, usados vocabulários diferentes, tá certo? Então, muito bem. Enfim, nossa atitude diante das diferentes variedades linguísticas, como é que deve ser, não é? Se de repente eu recebo na escola algum amiguinho que de repente ele não é da nossa região, né? Da nossa região norte, de repente ele é da região nordeste ou da região sul. Como é que eu vou me comportar diante dessa situação? Como é que eu vou acolher esse meu amigo, né, diante da fala dele, do vocabulário que ele usa por conta da mudança dessa língua, né, por conta do estado onde ele mora? Eu pergunto de vocês aí, crianças, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu devo usar, não é, da falta de respeito com esse meu colega? Só porque ele não fala igual a mim? Só porque ele não utiliza o mesmo vocabulário que eu uso? Só porque ele não é da minha região? Você acha que eu devo desrespeitar esse colega por ele ser de outra região e usar outras formas de linguagem? Eu tenho certeza que você está refletindo aí em casa, não é? Porque nós já conversamos muitas vezes sobre isso. Isso é bullying, né, crianças? Nós não podemos jamais desrespeitar, né? Seja qualquer pessoa que for, né? Não podemos, ainda que ela fale diferente, nós só devemos aprender um pouco mais, não é? Aprender com ela, a maneira que ela fala. Olha um exemplo muito legal. Por exemplo, aquela frutinha, você sabe, aquela fruta lá, tangerina, que muita gente gosta, né? Vitamina C, tangerina é uma delícia, não é? Qual é o nome que se dá em outros estados? Vocês lembram? Não lembra? Claro que lembra, gente. É mexerica. Olha que interessante, né? Em um estado é tangerina, na outra é mexerica, né? É o aipim, é a macaxeira e tantos outros exemplos que a gente, né, já estudou e com certeza vocês conhecem, não é? O que é muito legal também, gente, a gente ressaltar aqui é a questão mesmo do vocabulário, né? Da linguagem. Imagine vocês, crianças, pré-adolescentes, conversando, não é? Eu acho muito interessante porque ali a gente percebe uma variação muito grande, não é? Aquelas crianças que estão falando ali, usando um pouquinho da gíria, ou está usando uma linguagem formal, né? Uma linguagem mais informal. Isso aí, gente, é normal. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção a partir de agora? É certo falar com variações? Sim, no início eu falei, o Brasil é um país grande, imenso, não é? Então ele está ali envolvido com várias variações linguísticas. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. E esse momento eu quero que vocês reflitam. Será que a maneira que eu falo é a maneira que eu vou escrever? Será que isso está correto? Olha, gente, eu posso afirmar para vocês, não está correto. Porque se você vai trabalhar a partir daí um gênero textual mais além, não é? Se você for escrever uma cartinha, vamos lá, você vai escrever uma carta, né? Trabalhar a carta, o gênero carta. Você vai escrever o quê? Uma produção textual, não é? Você vai usar essa linguagem?
transportar a tua fala para a tua linguagem? Não vai, gente, porque não vai ficar legal. Né? Segundo as nossas normas aí da língua portuguesa, é importante você escrever como? Com clareza, não é? Com domínio, você precisa usar a coerência, ter mais coesão naquilo que você fala. Professora, isso está difícil. Não está difícil, é tudo aquilo que a gente estuda no nosso dia a dia na sala de aula. Eu preciso saber escolher as palavras para eu escrever. Eu preciso usar as melhores palavras para eu escrever. Se você praticar muito essa leitura, crianças, logo você vai conseguir escrever com mais facilidade. Daí você vai perceber o quanto é importante você ler livros, revistas, fábulas, contos, e esses diversos gêneros que tem por aí. Porque é a partir dessa leitura que você vai retirar aquelas palavras, sabe? Aquelas palavras bem bonitas que você olha assim e diz, nossa, que palavra bonita. É essa que você vai usar na hora da sua produção textual. É isso que você precisa. É importante aprender variações linguísticas? É muito importante, porque daí você vai perceber e a partir de hoje entender por que muitas pessoas falam diferente das outras. Né? Lembra que eu falei no início? Não precisa ter preconceito. Nós devemos simplesmente trazer isso para a nossa vida como uma contribuição para aprender cada vez mais. Não é verdade? Tá certo? Você anotou aí no seu caderno todas essas dicas que eu passei para você? Você escreveu no seu caderninho tudo que eu sinalizei lá no quadro? É importante você escrever, crianças, porque a partir de agora, a prática vai nos levar a essa perfeição, tá bom? Agora é o momento de revisar. Eu quero mostrar para vocês, daqui a pouquinho, um vídeo de teatro de fantoche, onde acontece um diálogo muito legal. O que eu quero que vocês percebam nesse diálogo? Pegue o caderninho de vocês, pega para pegar de verdade, pegue o lápis e vocês vão anotar a linguagem das crianças, tá? Do fantoche. Anote ali o que eles estão falando. Eu quero que você, depois dê uma olhadinha no dicionário, tudo bem? Então nós vamos praticar um pouquinho mais agora, tá certo? Vamos ao vídeo. Chiquinha, Chiquinha! O que você quer, Chiquinho? Estou ocupado, estou estudando em casa. Estudando em casa, Chiquinha? Isso mesmo, Chiquinho, estudando em casa e você também. Ah, Chiquinha, vamos brincar. Não, Chiquinho, agora é hora de estudar. Sai fora, Chiquinho. Sai fora? O que é sair fora? Sai fora e pegar o beco. Vai embora. Lá na minha terra a gente diz se saia, se saia. Então, Chiquinho, tá na hora. Se saia, cispe, sai fora. Ai, Chiquinha, cabelo de macarrão. Ai, Chiquinho, nada disso de apelido. Olha o bullying, Chiquinho, te pego. Ai, Chiquinha. Olha só, crianças, vocês perceberam entre o diálogo do Chiquinho e da Chiquinha? Pois é, aí eles estavam praticando uma variação linguística. Exatamente, o Chiquinho, ele é da região Nordeste, por isso ele fala daquele jeito. A Chiquinha, ela é da região Norte, por isso ela tem também aquela forma de falar. Então, o que aconteceu nesse diálogo? Eles estavam praticando ali uma variação geográfica, né? O que é essa variação geográfica? É onde cada pessoa tem um vocabulário específico de local onde ela mora. Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. O que é uma variação linguística? É importante você saber isso? É muito importante. Mas eu preciso também não só falar, mas eu preciso escrever de uma maneira correta. O que acontece muitas vezes? Com a variação linguística, a criança, ela fala às vezes um pouquinho errado, não é? Ela não está falando muito certo. Ela está errada? Ela errou? Olha, errou um pouquinho, não é? Mas assim, está errado? Não, legal. Olha a palavra legal que eu falei. O que é isso, legal? Está certo, está correto. Mas vamos nos preocupar com a variação linguística, crianças, principalmente no momento da escrita. Tá bom? Na hora que eu precisar escrever, eu não posso escrever do jeito que eu falo, mas sim escrever da maneira correta, né? Dentro da nossa norma padrão. Tudo bem? Vocês entenderam?